Estou aqui ao lado do doutor Salomão, ele que é assessor jurídico da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Nova Venécia, que vai nos falar um pouquinho a respeito do ponto jurídico, né, dessa questão do fechamento aqui do comércio de Nova Venécia. Doutor, obrigado por estar falando aqui com a Rede Star. Doutor, do ponto de vista jurídico, há o que se fazer em relação à mudança desse decreto, à reabertura do comércio de Nova Venécia? Enquanto assessor jurídico da CDL, nós fomos procurados para tecer parecer em relação a essa questão, e é importante deixar claro a seguinte situação. O decreto do governo do Estado, ele está totalmente de acordo com aquilo que diz a Constituição Federal. Então, a tentativa de alguns municípios de flexibilizar as diretrizes oriundas de limitações, como o fechamento de comércio, não só do município de Nova Venécia, mas como todos os municípios do Estado do Espírito Santo, está alinhada com a legislação. Não estou aqui dizendo que eu concordo, nem que eu discordo. Nós estamos aqui analisando a questão do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico, não há outro entendimento senão o de que os municípios devem observar o que diz o decreto, ou se forem decretar no âmbito local, esse decreto no âmbito local eles têm que ser no mesmo sentido do decreto do governo do Estado. Ou seja, não vislumbramos possibilidade jurídica de um decreto do município se opor àquilo que foi decretado pelo governo do Estado no tocante ao comportamento em relação à pandemia de Covid-2019. Logicamente que a gente teve as tentativas de alguns municípios, se não me falha a memória, Afonso Cláudio, Guarapari, que tentaram, por meio de decreto local, flexibilizar as normas do decreto do governo do Estado, mas isso foi de plano negado pelo Tribunal de Justiça, sobretudo sob a interpretação de que, apesar de nós estarmos falando aqui da competência concorrente entre estados e municípios, sobretudo do município no âmbito local, o tribunal entende, e a Justiça do Estado do Espírito Santo já entendeu em âmbito liminar, que não há como haver uma flexibilização. O município ele tem liberdade para legislar em âmbito local em relação à Covid no que diz respeito à amplitude maior de uma proteção, ou seja, poderia se regular para ampliar as diretrizes do decreto governamental para mais, ou seja, ampliar no sentido de aumentar o rigor, mas não de flexibilizá-lo em relação àquilo que já foi estipulado. Doutor, nós falávamos há pouco, todas as manifestações elas são legítimas, né? Mas precisa haver um entendimento do ponto de vista legal, né? Sem dúvida, é notável que todo mundo está, não falo assim todo mundo de um âmbito geral, mas a sociedade está passando por uma situação totalmente atípica e jamais esperada. E isso gera, logicamente, uma revolta do ponto de vista de alguns, e até justificável, haja vista os problemas financeiros e econômicos que abarcam essa questão do lockdown ou da pandemia, enfim. Mas, do ponto de vista jurídico, repito, né, as diretrizes que estão sendo adotadas não permitem, por exemplo, que o prefeito, no âmbito do nosso município, tenha poder de decisão sobre o que pode ou não abrir, né? Ele, na verdade, ele tem que observar, ele tem que acatar o decreto do governo, sob pena, inclusive, de responsabilidade própria dele enquanto gestor, como chefe do Executivo Municipal. Doutor, o senhor, enquanto assessor jurídico, né, do CDL, qual a orientação que você pode nos passar? Bem, primeira coisa, a gente sugere a cautela em relação ao problema de saúde que acomete a todo o mundo, de um modo geral, mas aqui se atendo à nossa situação. Mas a nossa orientação, do ponto de vista jurídico, para os comerciantes, sobretudo, para os lojistas, enfim, para aqueles que estão sofrendo os efeitos do decreto do governo do Estado, é observá-lo, ou seja, nós temos que acatar. Nós temos que acatar mesmo que nós não estejamos satisfeitos. Do ponto de vista legal, nós estamos aqui cumprindo determinações. Não há flexibilização legal no momento, considerando os termos postos pelo governo no decreto que foi expedido na semana passada, perdão. Então, a orientação jurídica é, sem sombra de dúvida, acatar. Agora, se nós não estamos satisfeitos, aí é outra situação que envolve também o posicionamento político e, logicamente, a questão fática
que motiva o governo do estado a fazer, a proceder dessa maneira, que é o aumento vertiginoso dos casos e a diminuição da oferta de hospital para todos que eventualmente forem acometidos por este mal. Ok, doutor, muito obrigada por ter falado aqui com a gente. Bom trabalho e sucesso. Saúde a todos, sucesso para todos, um bom trabalho para vocês e novamente obrigado pelo convite.